Bom, dentro do assunto de China, vamos trabalhar a era Mao Tse-tung, que foi o grande presidente da China pós-revolução socialista. Pois bem, então, Mao Tse-tung, que havia comandado os comunistas na grande marcha nos anos 30 e à frente da Revolução Chinesa após a tomada de poder. Portanto, esse governo de Mao Tse-tung, ele é reconhecido, tá certo, por ter sido um período muito turbulento, né, para não dizer outras coisas. Por quê? Para Mao Tse-tung era preciso promover uma ampla reforma, tá certo, em alguns conceitos na China. O país estava lotado de pessoas drogadas, uma vez que durante muito tempo, meio século praticamente, a Inglaterra estabeleceu um comércio intenso de ópio. Então haviam muitos chineses drogados. Tinha traficantes de drogas, logicamente. Os portos chineses tinham muitas prostitutas, portanto ele queria banir aquilo que ele chamava de escória da sociedade. Prostitutas, cafetões, traficantes, viciados. Essas pessoas não tiveram vida fácil com Mao Tse-tung. Por quê? A vida deles foi interrompida, ou seja, o governo chinês de Mao Tse-tung impôs uma forte repressão a todos eles que ele considerava como sendo contra-revolucionários, aplicando lei marcial, ou seja, um terrorismo de Estado, pena de morte aplicada para diversos crimes até banais. Então, matar pessoas na China virou uma espécie de grande negócio, tanto é que ele é realizado em estádios lotados, tá certo? Ou em praças públicas e transmitido pela TV estatal. O custo da execução, a bala que é usada, é cobrada da família da pessoa que foi condenada à morte. Ou seja, é uma punição exemplar. Para, digamos assim, o governo chinês, ele está se livrando de um problema. Agora, é uma solução extremamente desumana, logicamente. Então, Mao Tse-tung não é, digamos assim, necessariamente uma pessoa boazinha, ou foi, né, porque já morreu também. Então ele e o seu governo, e os governos pós ele também continuaram com essa prática de executar milhões de pessoas. Então incontáveis chineses foram executados pelo governo chinês. Pois bem, além disso, a China, por uma razão mais ou menos óbvia, se aproximou da União Soviética por conta da Guerra Fria, ou seja, havia ali um socialismo tentando disputar com o capitalismo. Então essa aliança normal de Guerra Fria, um encontro entre Stalin e Mao Tse-tung, um encontro histórico. Talvez, né, o que um perguntou para o outro, né, quanto você matou ontem? O outro respondeu, mais do que você matará amanhã. Enfim, mas essa aproximação com a União Soviética serviu para a China colocar em prática um plano que era a anexação do território do Tibete. O Tibete, que havia sido um país dependente durante 8 séculos, foi reanexado pela China em 1950. O Tibete foi, durante esses anos todos, um país com um governo teocrático, ou seja, baseado na religião do lamaísmo, que é o budismo radical, que eles defendem a existência de um lama, uma alma suprema entre eles. E em 1950, quem era essa figura? Era uma criança, porque é sempre um recém-nascido que assume essa condição de ser o líder do povo tibetano. E era o menino Dalai Lama. Hoje, um senhor idoso, que é o principal líder do movimento pela libertação do Tibete, que vive em exílio na Índia, porque se ele ficasse no Tibete, ele provavelmente seria preso e morto pelo governo chinês. Então ele vive até hoje, tá certo? Um asilo político na Índia, o que leva inclusive a China e a Índia a terem alguns problemas diplomáticos. Pois bem, então a China prova para o mundo que ela tem duas coisas, memória e paciência. Eles esperaram 8 séculos para retomar um território que um dia foi deles. Eles haviam perdido. E além do mais, paciência para esperar esse tempo todo e memória. Nós não esquecemos jamais que isso era nosso. 8 séculos de independência no Tibete. Vamos pensar um pouco, o Brasil tem 500 anos de história, são 200 anos de independência. Imagina se Portugal quisesse reanexar o Brasil. Seria uma coisa meio absurda. Mas o fato é que os chineses consideram que o Tibete é território deles e ponto final, não se discute. Mas essa aliança China e União Soviética não vai ser duradoura. Em 1958, você tem uma cisão sino-soviética. Basicamente por quê?
porque a União Soviética queria que a China ficasse sob sua tutela, praticamente. Não era mais Stalin o presidente, era Nikita Khrushchev. Mas Mao Tse-tung sabia que a China tinha sido um grande império no passado e tinha pretensões de voltar a ser. Ou seja, a China não é um paizinho da Europa Oriental que a União Soviética pode botar o pé em cima. É um país com mais de 9 milhões de quilômetros quadrados, população na época na casa de 500 milhões de pessoas, hoje é mais de 1 bilhão. Então a China é um gigante e esse gigante não vai se curvar diante de outro gigante. Então esse desacordo nuclear, porque a União Soviética não queria que a China desenvolvesse armamentos nucleares e a China não abria mão desse projeto. A partir desse momento surge uma nova orientação socialista, chamado socialismo maoísta ou maoísmo, que tem uma prioridade: matar a fome da população. Portanto, investimento em agricultura. Porque na viagem que Mao fez pela China, pelo interior da China, uma das coisas que ele mais teve contato foi com a fome da população. Então ele convencia as pessoas a segui-lo, dizendo: nós vamos acabar com a fome, estatizando as terras, dando direito para que o agricultor plante o que vai comer. Então essa é a grande estratégia de Mao Tse-tung. Vamos convencer as pessoas a nos seguirem porque nós vamos acabar com as desigualdades no campo. Vamos permitir que a terra seja usada para produção de alimento e não para produzir chá para exportação para a Inglaterra, por exemplo. Então, com isso, Mao Tse-tung dá início a um processo que vai levar a China a um isolamento, através do programa Grande Salto para Frente. Durante esses anos todos, a partir de 1958, não se tem muita notícia do que aconteceu na China, então se faz com algumas conjecturas. Mas uma das coisas que se sabe é que o governo chinês criou esse programa chamado Grande Salto para Frente, que tinha um ponto importante, que era a criação das comunas populares, ou seja, aldeias autossuficientes em bens de consumo e serviço. Ou seja, que cada aldeia pudesse produzir seu próprio alimento, as suas próprias roupas e calçados, e que tivesse em cada aldeia lá pelo menos um profissional da saúde e um profissional da educação. Mas como levar um profissional da saúde e educação para cada aldeia na China? É um país grande, um país populoso. Essa demanda era muito maior do que a quantidade de profissionais capazes para isso. Tanto que houve a famosa política dos médicos descalços. Bastava a pessoa ter poucos conhecimentos ligados à saúde que já era promovido para médico. Bastava saber ler e escrever que você já podia levar alguém para ser um professor numa aldeia qualquer. E se você não aceitasse ir para uma aldeia numa região muito distante, você era considerado um contra-revolucionário, e aí já viu, era condenado à morte. Além disso, outro ponto importante é a ideologia do capital-trabalho, ou seja, para Mao Tse-tung, qual que é a maior riqueza de um país? A sua capacidade de produzir trabalho, trabalhar, realizar coisas. Então, para isso, Mao Tse-tung vai estimular aquelas pessoas que não eram contra o seu governo a terem filhos, ou seja, um estímulo à natalidade. Tanto que nos anos do governo Mao Tse-tung, a população chinesa dobrou de tamanho em praticamente um quarto de século. São 27 anos de governo. Então Mao Tse-tung estimulava os casais a terem 5, 6, 7 filhos. Porque essas crianças que nasceriam seriam educadas dentro de uma nova cultura, de uma nova ideologia, que todo mundo precisa trabalhar, que é do trabalho que você vai te dar seu sustento, acabando com os privilégios de algumas classes sociais. Bom, alguns vão dizer, isso foi um fracasso tremendo, tanto que, durante alguns anos, Mao Tse-tung foi afastado da política interna. Quem assumiu o governo foi Liu Shaoqi. Esse sujeito não teve grande importância na história da China. Por quê? Porque o Mao Tse-tung soube muito bem formar uma geração de seguidores. Então, o Mao Tse-tung promoveu a chamada Revolução Cultural por meio das Guardas Vermelhas. As Guardas Vermelhas eram jovens estudantes do chamado Livro Vermelho. Livro Vermelho, escrito por Mao Tse-tung, que tinha lá algumas frases, tá certo? Para, digamos assim, fazer uma espécie de lavagem cerebral. Ou seja, frases simples, como por exemplo, Mao Tse-tung trouxe um professor para minha aldeia. Mao Tse-tung deu terras para meu pai plantar arroz. Mao Tse-tung trouxe um médico para salvar o nosso povo.
Viva Mao Tse-tung, ele é o maior. Ou seja, o titio Mao, digamos assim, passou a ser uma espécie de ícone, mito, como alguns vão falar, tá certo? Seguido por uma geração de jovens, tá certo? Estudantes do Livro Vermelho, que perseguiam e matavam todos que se colocassem contra Mao Tse-tung. Ou seja, intelectuais que criticassem o governo, dirigentes do partido que se colocassem contra ele, como no caso Liu Shaoqi, foram perseguidos e muitos deles foram mortos pelas guardas vermelhas. Ou seja, Mao Tse-tung volta triunfante nos braços do povo em 1966. Ou seja, Mao Tse-tung impõe uma mudança de pensamento na China. Todos seguem o grande líder Mao Tse-tung. Mas Mao Tse-tung, em 1972, vai surpreender o mundo quando ele se aproxima politicamente, geopoliticamente dos Estados Unidos. Ele convida o presidente dos Estados Unidos da América, o senhor Richard Nixon, a visitar a China. Foi o primeiro chefe de Estado dos Estados Unidos que foi para a China visitar o país. Desse encontro entre Nixon e Mao, muitas pessoas realizaram análises até hoje, escreveram livros, defenderam tese de doutoramento, ou seja, foi um encontro que de fato mudou o mundo. Tanto que existe aí, né, uma obra chamada Nixon e Mao, a semana que mudou o mundo. Por quê? A China, para aceitar aí acordo com os Estados Unidos, fez uma exigência, que é entrar para o Conselho de Segurança da ONU como membro permanente com poder de veto. Então a China passa a ser a quinta cadeira do Conselho de Segurança da ONU, formada na época por Estados Unidos, França, Reino Unido e era na época a União Soviética, hoje é a Rússia. Ou seja, lá nos anos 70 a China dá uma grande cartada. Ela passa a assumir uma condição de país de influência geopolítica ao ter o poder de veto. Uma das coisas que ela veta é a permanência de Taiwan na ONU. Ou seja, o governo chinês exigiu a expulsão de Taiwan por considerar que Taiwan, ou República da China nacionalista, seja uma província rebelde e não um país soberano. Os Estados Unidos, a França, o Reino Unido e, na época, a União Soviética, simplesmente não puderam fazer nada contra. A China vetou, porque ela tem poder de veto. Ou seja, a China mostra para o mundo que ela tem uma pretensão geopolítica muito grande. Agora, Taiwan se apoia em acordos que foram firmados com os Estados Unidos lá no início da Guerra Fria. Então, essa aproximação entre China e Estados Unidos já coloca a Guerra Fria no divã, porque como pode, né? A China é um país socialista que rompeu com a União Soviética, mas se aproxima dos Estados Unidos, que é o grande defensor do capitalismo. Então a Guerra Fria, será que era uma disputa ideológica tão profunda assim? Isso tem uma série de questionamentos sobre isso. Agora, o que será que Mao e Nixon conversaram, né? Um grande mistério, sim, mas muito provavelmente o que um tinha a oferecer para o outro. Mao tinha para oferecer para Nixon uma grande população, um grande mercado consumidor, uma população disciplinada para o trabalho, e Nixon tinha a oferecer para Mao investimentos de indústrias chinesas. Só que isso não aconteceu lá nos anos 70, porque lembre-se, chineses têm muita paciência, vamos dar tempo ao tempo. Vamos receber investimentos de capital estrangeiro? Sim, mas não de imediato. Então quem deu o primeiro passo nesse sentido foi Mao Tse-tung. Então essa foi uma, digamos assim, uma contribuição de Mao Tse-tung para que o país passasse a receber grandes investimentos de capital estrangeiro. Só que Mao Tse-tung é mortal, morreu, tá certo? Ele morreu em 1976. Quando ele morre, né, o grande timoneiro, como ele é conhecido, a população chinesa vai ficar, digamos, consternada com a situação, mas o fato é que, apesar de biologicamente morto, ele está vivo na memória de muitos chineses que o conheceram ou aqueles que nasceram após a sua morte, mas o reverenciam. Por quê? Em qualquer cidade da China você tem estátuas de Mao Tse-tung nas praças. O retrato dele é pendurado em todos os locais públicos.
e todas as notas de yuan possuem o seu rosto. A de 5, 10, 15, 20, 50, 100 yuan é sempre o rosto dele. Ou seja, ele é extremamente popular, conhecido por todos os chineses. Na China ele é, digamos assim, mais popular do que Jesus Cristo. Aliás, se você perguntar para um chinês quem foi Jesus Cristo, muitos não saberão. Agora, quem foi Mao Tse Tung, todos saberão te responder, que foi o grande timoneiro, aquele homem que promoveu a revolução, ok? Então, a era Mao Tse Tung termina aí, mas é um assunto de muita importância e a contribuição dele para que a China, porque a China hoje também é muito grande, ok? Espero ter contribuído com o conhecimento e até um próximo momento. Um abraço, tchau, tchau.